Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Renata, eu sou artista plástica e hoje eu vou te ensinar a fazer uma árvore do início ao fim, passo a passo. Fica até o final e não perca nada. Deus abençoe. 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? 10. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Pela primeira vez, Adão e Eva tiveram vergonha porque estavam nus. Até então, eles nem sabiam o que era vergonha. Por isso, eu quis fazer eles vermelhos de vergonha, o vermelho do pecado. Iniciei, então, colocando bastante água sobre o papel e acrescentando gotas de tinta aquarela azul e tinta aquarela branca perolada, representando o céu, tá? Esse branco aperolado bem diluído na água, escorrendo mesmo. Agora eu estou acrescentando sal grosso. Por que sal grosso? E borrifando água, porque o sal grosso, quando derrete, ele fica manchas parecendo um mármore. Quando ele seca, é só tirar com a mão o resquício de sal grosso que as manchas permanecem. E agora eu estou fazendo o mesmo no solo, onde eu vou fazer gramas mais adiante. Borrifando água, bastante água, está escorrendo água mesmo. Então, acrescentando, colocando tinta aquarela verde, um vermelho, sujinho com verde mesmo, para dar um tom mais neutro, pingos que escorrem. Aí pontinhos como se fossem flores, já dando a ideia de jardim mesmo. Agora acrescentando o sal grosso e borrifando com água. Mais tinta aquarela de outra cor, agora um verde metálico. Esse verde metálico eu fiz com resquício de sombra de maquiagem. Agora eu começo a desenhar a Eva. A Eva, eu fiz, um bonequinho bem simples e tô pintando com lápis de cor vermelho. Esse lápis de cor é da Faber-Castell, o Soft Color, o Color Soft. Ele é muito macio, bem pigmentado, ótimo para pintura, pinturas de qualquer técnica, até realismo. Ele é um lápis escolar, mas muito parecido com os profissionais, né, ele tá mais para a linha estudante. Muito bom esse lápis. E o custo-benefício dele é bem baixo, é bem em conta. É ótimo para misturas de cores, sobrepor cores, e ele aguenta muitas camadas. Umas 5 camadas ele fica numa boa. Porque nenhuma cor, quando vai fazer um realismo, não é o nosso caso aí, tem que sobrepor até dar o tom que a gente quer, né. Então esse lápis ele é muito macio e ele aguenta bem, as misturas. Eu estou pintando de vermelho a Eva por causa do pecado, né, gente. E coloquei folhas, porque aí eles estão com vergonha, depois que eles comeram o fruto proibido, que não é maçã. A palavra diz não descreve a fruta exata, mas que não é maçã. Então,
Agora misturando o marrom sobre o vermelho, para dar uma ideia mais de sombra, né, do que está atrás, para destacar do que está na frente. É um bonequinho bem básico, sem muitos detalhes de mãos, nem de dedos, nem de pés. Pode ver que o rosto tá bem simplesinho mesmo. E e aí agora eu vou misturar o branco. Que o branco faz? O branco sobre o lápis de cor, qualquer cor que a gente coloque antes, ele prensa no papel e ele fica como se fosse mais suave, sem tantos poros aparecendo, os poros do papel. Então o branco serve para prensar mesmo a cor. Então, recortando agora a Eva, o fundo já previamente seco, eu já retirei o sal. E agora eu colei a Eva e vou pintar a árvore mesmo, ao tronco da árvore. Ela está encostada no tronco da árvore porque ela tá triste, ela viu o que ela fez, né? Pintando de marrom, de vermelho óxido transparente. E agora eu vou puxando os galhos com um pincel mais fino. Aí a copa da árvore. Apareceu a copa da árvore pronta porque eu achei que o celular tivesse gravando e ele não estava gravando. Por isso eu vou deixar o passo a passo no final de todo o vídeo como eu fiz a árvore. Eu estou colocando fruto com dourado, porque como a gente não sabe que fruto é, eu representei como algo muito especial, um fruto especial na qual não deveria ter comido. Então eu estou representando como algo muito valioso, uma fruta valiosa. Agora eu estou fazendo a graminha, as florezinhas, os pontinhos com rosas e laranjas, bem sutil. A Eva tá recostada no tronco da árvore, pensando um pouco do que ela fez, no que ela fez. Reforçando as florzinhas. Reforçando agora uma claridade, uma aquarela cintilante ao redor da árvore, na copa, dando um efeito de luminosidade. Dando um efeito de luminosidade no tronco da árvore também, para dar um efeito de relevo. Agora eu estou passando um pouco de tinta aquarela sobre a Eva para ficar mais suave, o vermelho não ficar com tantos poros aparentes, poros do papel que eu me refiro, reforçando a cor verde nas folhas.
E agora eu vou partir para o desenho do Adão. O Adão, qualquer desenho de figura humana se começa com desenhos de palitinhos mesmos. E depois a gente vai incorporando, colocando linhas eh, paralelas e vai aumentando. Vai colocando as camadas e as curvas. Agora eu tô fazendo o pé, as pernas. Tô tirando as linhas, os traços que ficaram sobrando ali do esboço com a borracha elétrica. Isso é uma borracha elétrica, bem fininha, que é bom para tirar os detalhes bem minúsculos, sem tirar as linhas principais. O Adão, ele tá com as mãos sobre o peito, como se tivesse arrependido, suplicando a Deus pela desobediência. Agora eu começo a pintar o Adão com o mesmo lápis de cor da Faber-Castell, o Super Soft. Dando um leve degradê em partes com sombra, mais atrás, com mais força na mão. Onde tem luz, eu deixo a mão mais leve e vou diminuindo a intensidade do lápis até ficar mais claro. Agora os cabelos. Não me detive a detalhes de olhos, nariz, boca, o rosto. Não, eu queria pegar mais a silhueta, mostrando que são duas figuras humanas. Só isso. Continuando então, recortando a figura do Adão. E agora eu vou colar. E esse efeito de recortar os personagens e sobrepor em outra imagem, dá um efeito muito legal, porque ele parece um 3D. Se trabalhar bem o fundo e a figura, parece um 3D. Isso é bem legal para trabalhar com as crianças. Essa técnica mista de pintura, de recorte, com tinta, lápis de cor. Agora eu estou trabalhando com o pincel leque. Muitos artistas não gostam deste pincel, mas ele é bem interessante. Faz vários tracinhos ao mesmo tempo. E agora eu estou reforçando as florzinhas. Colocando florzinhas cor de laranja. E agora eu vou reforçar um pouco a cor
de fundo, dos traços para diferenciar um pouco com uma caneta bem fininha, ponta 05, e ela é de cor bordô, bordô para reforçar as cores. O cabelo da Eva, o contorno do corpo. Agora delineando um pouco a figura do Adão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilha, se inscreve no meu canal para me ajudar. E não esqueçam que daqui um pouquinho começa o ensino da árvore e todos os materiais utilizados para fazer uma árvore linda e facinho, facinho. Deus abençoe. Até mais. Então, a luz, quando eu filmei, não mostrava essa luminosidade ao entorno da copa da árvore, que eu fiz com aquarela metálica, dando um ar de uma árvore sagrada, né. Então, vamos começar, como prometi, a pintura da árvore. Aqui tem tinta marrom, verde, branco, que eu misturei e deu um verde mais claro. E embaixo marrom com um pouquinho de branco. Vou usar um pincel macio para fazer o tronco da árvore. Tudo muito simples, sem desenho mesmo, somente um treino. Subindo, a copa da árvore não é tão retinha, né? Então ela tem volumes e tal. Aqui os galhos da árvore. Se secou, molha mais. Agora eu tô pegando um outro pincel, um pincel da Tigre número 8. Esse é de cerda dura, de pelo de porco. É bem dura essa cerda. E vai dando batidinhas no canto do pincel, com o canto do pincel. Batidinhas de leve, repetida. É bem leve, não esfrega nada, não pesa a mão é leve e vai dando um efeito de copa de árvore, né, de plantas. Eu fiz marrom também, porque para dar aquele efeito de fundo bem escuro, então a gente começa a pintar por camadas. Primeiro o que está lá na frente, lá no fundo, e vai vindo para frente, de trás para frente. Agora, como se tivesse o meio da árvore, o verde das folhas. Deixa alguns espaços, sem pintura, como se tivesse buracos, né, entrando luminosidade. E agora eu vou usar o pincel leque. Molha a pontinha do pincel leque e vai dando batidinhas também, batidinhas com a ponta do pincel leque. Isso vai dar uma leveza maior no efeito de folhas, as folhas que ficam mais separadas da copa. E agora eu vou pegar um verde mais claro que eu misturei com branco, como se tivesse mais em primeiro plano e mais para cima, como se estivesse pegando a luz de cima. Não se fazem tudo também em algumas partes, porque senão tira todo o efeito da profundidade do que está atrás e do que está na frente. Usando o pincel leque agora na vertical, como se tivesse as folhas caindo.
É um pincel muito versátil, tem muitos artistas plásticos que não gostam desse pincel, tem preconceito, tem, mas ele é muito versátil. Ó, colocando o branco por cima, como se tivesse mais luminosidade ainda. E dá para fazer uma infinidade de cores, como se o ipê, vários tons de rosa, vários tons de amarelo. E agora eu tô puxando essa luminosidade com marrom mais claro, marrom misturado com branco, como se fosse a luz também no tronco da árvore. E agora, ó, com o mesmo pincel leque, vai puxando como se estivesse varrendo de baixo para cima, o efeito de gramas. Ele é muito prático. Esse pincel é muito bom. E agora, com o efeito de como a árvore, a gente está falando de frutas, peguei um vermelho, molhei com um pincel mais fininho e tô fazendo um efeito como se fosse umas frutinhas, para dar um toque final, como se fosse a fruta. E embaixo também aproveita o mesmo vermelho das frutas, como se fossem flores embaixo.